E aí, gente, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, vai depender do horário que vocês vão assistir essa aula. Hoje a gente vai estudar, logicamente, física, né? Hoje é nosso dia de física, e a gente vai ver, começar o estudo dos gases, tá? A gente vai ver o estudo dos gases agora, e depois sua continuação, que é termodinâmica. Então, gente, os gases, as substâncias gasosas representam aproximadamente 1% das substâncias conhecidas nas condições que a gente está, de temperatura ambiente e um ATM de pressão, tá? E os gases vão ter três variáveis bem interessantes, que são pressão, volume e temperatura, e uma vai estar ligada à outra, tá certo? Pressão. O que é pressão, gente? Colisões que as partículas de um gás efetuam contra as paredes do recipiente que o contém. Quanto mais colisões, maior vai ser a pressão. Quanto menos colisões, menor vai ser a pressão nas paredes do recipiente, tá certo? Volume, outra variável. O volume do gás, ele vai ser igual ao volume do recipiente. Todo mundo sabe disso, né? Tá certo? Pode variar? Pode sim. Depende, tem recipiente que é flexível, tipo um balão. Vai? Temperatura, grau de agitação das moléculas, todo mundo sabe disso, né? Então, essas três variáveis é que vão determinar o estado termodinâmico de um gás, tá certo? Pressão, volume e temperatura. E elas se relacionam por essa lei aqui, que a gente conhece como Lei Geral dos Gases. Pressão final vezes volume final sobre temperatura final, igual a pressão inicial sobre volume inicial sobre temperatura inicial, ou como queiram, P1, V1 sobre T1, igual a P2, V2 sobre T2. Eu uso normalmente assim, PVT por votor, né? Tá certo? PVT por votor. PVT igual a POV sobre TO. Tá? Então, aí a gente vai trabalhar com essa questão de variação. Essa é a Lei Geral dos Gases. Eu uso ela completa quando eu tenho uma situação em que as três variáveis vão estar se alterando. Se uma dessas variáveis se alterar, pelo menos uma das outras vai se alterar. Tá certo? Pode não ficar fixa, mas os três não. Alterou uma, outra vai ter que alterar. Tá? Beleza? E aí a gente vai ter as transformações gasosas. Essa aqui é a transformação genérica, né? Mas tem as transformações gasosas, aquelas em que pelo menos em que uma das grandezas não vai se alterar. Transformação isotérmica. Isotérmica, gente, nesse caso a temperatura não se altera. Ou seja, só vai se alterar o quê? Pressão e volume. Então, como a temperatura não se altera, na isotérmica a gente tira o T da fórmula. Fica só o quê? Pressão vezes volume igual a pressão inicial vezes volume inicial. Mostrando que uma e a outra vão variar de maneira inversa, tá? E aí entra o quê? A lei de Boyle, né? Que fala que, sob temperatura constante, transformação isotérmica, a pressão de um gás é inversamente proporcional ao seu volume. Se o volume diminui, o recipiente, o gás vai ficar mais comprimido ali, então ele vai ter mais colisões contra as paredes do recipiente, tá? Ou seja, a sua pressão aumenta. Se o volume vai expandir, então vai ter menos pressão das moléculas do gás contra o recipiente, e aí o que? Volume aumenta, a pressão diminui, tá certo? Então, volume e pressão, a temperatura constante são o quê? Inversamente proporcionais. Outra transformação, gente, transformação isobárica. Isobárica significa o quê? Que a pressão não se altera, ela se mantém, tá? Isobárica é pressão constante. Se a pressão é constante, a gente vai na lei geral e tira P da fórmula. O que é que sobra? V sobre T igual a VO sobre TO. Mostrando que volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura do gás aumenta, esse gás se expande, seu volume aumenta. Se a temperatura diminui, seu volume diminui. Mas por que isso, gente? Estado de agitação, tá? Como ele aumenta a temperatura, as moléculas se agitam mais, elas tendem a se espalhar mais. Tá? O volume aumenta. Se baixa a temperatura, as moléculas diminuem sua agitação e tendem a ficar mais próximas, ok? Então, isso é o quê? Lei de Chartres e Gay-Lussac. As duas próximas são deles, né? Tá certo? Mantendo-se um gás sob pressão constante, transformação isobárica, seu volume aumenta com o aumento da temperatura, assim como diminui com a diminuição
ebulição. Ou seja, vai seguir a temperatura e o volume, vão seguir o mesmo caminho, diretamente proporcionais. E a terceira transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. Essa aí que a gente vai ter de igual jeito, que não vai se alterar, o volume se mantém constante, tá certo? O que é que vai se alterar? Se alterar a pressão, altera a temperatura. Tá? Se alterar a temperatura, altera a pressão. Ok? E de que maneira eles vão se alterar? Ó, se é isovolumétrica, tira o volume. Então, pressão e temperatura vão ser diretamente proporcionais. Se aumentar a temperatura, a pressão aumenta. Por quê? As moléculas ficam mais agitadas, tomam pancadas para dentro do recipiente e essas colisões aumentam a pressão. Se diminuir a temperatura, as moléculas ficam menos agitadas e menos pancadas na parede do recipiente, dá menos colisões, aí a pressão diminui. Meu Deus, tem que lembrar que está sendo gravado e não são só meus alunos que estão assistindo, né? Então, gente, é isso aqui, ó. Transformação isométrica ou isocórica, também pertencente de autoria de Charles e Gay-Lussac, dois cientistas franceses, tá? Fala o seguinte: mantém-se constante o volume de um gás, isométrica. Sua pressão aumenta com o aumento da temperatura, que eu tinha dito, diretamente proporcional. Se a temperatura diminui, a pressão diminui. Beleza? Agora, gente, vamos dar uma trabalhada com algumas questões dessa parte, para depois a gente ir para a equação de estado de um gás, tá? Então, gente, vamos ver esses dois exemplos. Ó, um gás ideal está contido em um recipiente fechado a volume constante. Se é volume constante, a gente já sabe que é uma transformação isométrica ou isocórica, né? O volume não vai se alterar, tá? A uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Beleza. Para que a pressão desse gás sofra um acréscimo de 50%, é necessário elevar sua temperatura para que valor? Gente, falou em elevar a pressão para 50%. Foi dada a pressão inicial? Não. Então, tem dois caminhos. Ou você adota uma pressão inicial e acrescenta 50% para a final, ou você bota P0 e o outro 150 P0. Tá certo? 150%. Por quê? Se eu não tenho a pressão inicial, fica P0 mesmo, né? A pressão final não vai ter um acréscimo de 50%, então ela não vai ficar 50%, ela vai ficar 150%. Quando você acrescenta 50% a um valor, vai ser aquele valor mais 50%. Por exemplo, eu tenho R$2. Se eu acrescentar 50% desse valor, eu vou ficar com quantos reais? Os 2 mais 1, que é os 50%, eu vou ficar com R$3, 150%, tá? Então a pressão final vai ser 150% da pressão inicial. Ou seja, 1,5 PO, né, gente? Porque 150% dá 1,5, tá? Se você quiser adotar um valor, pode botar aqui 100, 150, não vai fazer diferença, desde que o valor que você coloque seja 50% maior do que o valor inicial, tá certo? Então vamos lá. Se o volume é constante, eu vou usar o quê? Ó? A fórmula não é essa aqui, PVT, Ovotó, mas descarta o volume, porque ele é constante. A transformação isométrica ou isocórica. Fica só P sobre T igual a PO sobre TO, tá certo? Outra coisa, gente, fundamental em casa, vocês não podem esquecer. As fórmulas só aceitam a temperatura na escala absoluta, que a gente viu, acho que há 3 aulas atrás, tá? Que é a escala Kelvin, tá certo? Então, se a temperatura está em graus Celsius, eu vou ter que passar para Kelvin, é só acrescentar 273 unidades, tá? Então, se eu tenho 27 graus Celsius, acrescentando 273, eu passo a ter 300 Kelvin. A resposta eu vou achar em Kelvin, mas ele quer em graus Celsius, a gente diminui. Mesmo, gente, mesmo ele pedindo a resposta em graus Celsius, nunca joga graus Celsius nessa fórmula que fica errado, tá? Fica errado. Então tem que ser Kelvin sempre. E aí, pressão final é o que a gente quer, né? Não, entendeu? É 1,5 P0. Temperatura final que se quer. Pressão inicial P0 e a temperatura inicial é 300. Posso cortar esse P0 com esse P0 aqui, né, gente? Uma vez T dá T. E 1,5 vezes 300 dá 450 Kelvin. Mas a resposta pediu em quê? Em graus Celsius. Aí tu faz 450
menos 273. Não é isso? Isso vai dar quanto, gente? Cento e quanto? 147. 177, é? 177 graus Celsius é a temperatura. 3 para 10, 7. Aí 8 para 15, 7 para 1, isso mesmo. Tá certo? Então a resposta é 177 graus Celsius. Ele tem que se elevar essa temperatura para exercer essa pressão aumentada de 50%. Ok? Entenderam? Essa outra aqui, gente, com gráfico, olha, nem cálculo. Só quer saber quais são os tipos de transformação. Considere o diagrama onde se apresentam duas isotermas. Isotermas são linhas onde a temperatura não se altera, tá? Isotermas, vem de isotérmico, isotérmico, vem de isoterma, tá? Beleza? As transformações gasosas 1, 2 e 3, transformação 1, 2 e 3, são, respectivamente, você quer saber que tipo de transformação é essa? Isopórico, isopárico, transvolumétrico, tá? Vamos ver? A transformação 1, gente, o que é que está acontecendo aqui, ó? O que é que está constante? O que não mudou aqui foi a pressão. Então, quando ela é paralela ao estado do volume, a pressão não está se alterando, então eu digo que a pressão 1 a transformação 1 é isobárica. Por quê? Porque a pressão é a mesma ao longo dela, ó. 1 atm. A2, gente, A2, tanto a pressão está se alterando quanto o volume, ó. A pressão está se alterando e o volume também, né? O volume está se contraindo. E nesse caso, como ela está pegando a isoterma, a temperatura aqui não se altera. Quando ela passa exatamente por cima da isoterma, a temperatura não se altera. Então, a transformação 2 é isotérmica. Você vai reconhecer uma isoterma no gráfico de pressão e volume quando ela faz essa curva aqui, ó. Ela sempre vai ser curva. Isso é o isotérmico, tá? A transformação 3, o que é que está constante, gente? Ó, daqui para aqui, o que foi que não se alterou? A pressão alterou, mas o volume é o mesmo. Começou com 2,2, terminou com 2,2. Ela é o quê? Isocólica, ou isovolumétrica. Tá certo? Simples demais de analisar, né? Aqui, o volume é constante, ou a pressão é constante, o que é que está se alterando? O volume, né? Está se expandindo, e a temperatura também está se alterando. Aqui, a temperatura é constante, se alterou o quê? Pressão e volume. E nessa, o volume é constante, o que se alterou? Temperatura e pressão. Tá certo? Entenderam? Vamos ver mais um exemplozinho para a gente ir para a equação de estado de um gás. Vamos ver mais esse exemplo, gente. De lei geral dos gases. Ó, uma amostra de um gás perfeito sofre as transformações AB e BC conforme mostra o gráfico. Então aqui eu tenho o gráfico da pressão e do volume, tá? Aqui ponto A, o gás expandindo de A para B, depois indo de B para C também sofrendo expansão, né? Que o volume está aumentando sempre. A temperatura em B vale 27 graus Celsius. Quais as temperaturas em A e C? Ó, para eu achar a temperatura em A, eu tenho que usar essa relação. Pressão de A vezes volume de A sobre temperatura de A igual a pressão de B vezes volume de B sobre temperatura em B. Gente, observe que a pressão em A e em B é a mesma. Isso é uma transformação isobárica, então não precisa de B, tá certo? Só vou precisar dos volumes. Beleza? Entendeu? Eu coloquei só para mostrar a vocês. O volume em A é quanto? 2 litros. Temperatura em A eu quero. O volume em B é 5 litros. Essa temperatura eu não posso usar, né? Todo mundo sabe. Se a temperatura em B é 27 graus Celsius, eu tenho que transformar para Kelvin, tá? 300 Kelvin. E aí faço meio dos extremos e resolvo o problema. 5TA igual a 2 vezes 300, que dá 600, né? Temperatura em A 600 dividido por 5, tá? E aí, o que acontece? Temperatura em A, gente, era 120 Kelvin, mas tem que ser em graus Celsius. Menos 273, está menos 153 graus Celsius, tá? E por que A estava tão mais frio do que B? Porque, ó, para ir de A para B, ele sofreu uma expansão grande, né? Tá certo? A pressão não se alterou. Aquela coisa, se o volume aumenta é porque a temperatura aumentou, quando se mantém o volume constante. Então, lembrar das leis que eu mostrei? Ok? Então, a temperatura em A era menos 153 graus Celsius. Em C, eu vou precisar fazer cálculo? Não, gente, ó, curva isoterma.
Isso é o isoterma. Se é o isoterma, significa que a transformação é isotérmica. Ou seja, temperatura de C é igual a temperatura de B. A temperatura de B é 27 graus Celsius, temperatura de C também é 27 graus Celsius. Tá certo? Entenderam? Então é isso, análise.